Sejam bem-vindos ao Nerdologia. Eu sou o Átila, biólogo, pesquisador e esperando o meu aerolito. Hoje nós vamos ver qual que seria o formato da Terra com e sem água. Você pode não fazer parte daquela galera estranha que acha que a Terra é chata, mas provavelmente já viu aquele gif infame do formato da Terra sem água. Afinal, vivemos em uma batata ou uma esfera? E antes do episódio, você pode entender ele um pouco melhor se vir o Nerdologia sobre o centro da Terra. Para responder, precisamos entender como o nosso planeta se formou. Em Jack Hills, ao norte da Austrália, foi achado um pedaço de zircônia datado com mais de 4 bilhões e 300 milhões de anos de idade, enquanto os meteoros mais antigos do nosso sistema solar têm entre 4 bilhões e 530 milhões de anos e 4 bilhões e 580 milhões de anos. O que quer dizer que a Terra deve ter surgido pouco depois da formação do sistema solar, há cerca de 4 bilhões e 540 milhões de anos, através da união de fragmentos de matéria chamados planetesimais. Conforme os planetesimais orbitavam o Sol, colidiam e se agrupavam. E a cada novo planetesimal, maior a massa e maior a força que dita tudo nesse capítulo, a gravidade. Quando os povos mais antigos diziam que a Terra era plana, estavam pensando que se ela não fosse, quem estava na parte de baixo cairia. Ignoravam justamente o que dá o nosso formato, a gravidade. A cada colisão de um planetesimal, mais planetesimais eram atraídos e mais força comprimia qualquer matéria que caísse aqui, liberando calor. Além disso, parte do material que foi atraído para cá são elementos radioativos como urânio, e o decaimento deles liberou provavelmente mais da metade do calor do nosso planeta. Essa energia toda derretia o material que formou a Terra, por isso no princípio não havia uma superfície sólida. Se você já viu um dos vídeos da Estação Espacial Internacional, já viu que a água líquida tende a se manter unida por causa da atração entre os seus átomos carregados, fazendo uma esfera. E como a gravidade também atua igualmente de cada lado, nosso planeta ganhou o mesmo formato, uma esfera. Qualquer corpo celeste feito de rochas com mais de 600 km de diâmetro tende a ter o mesmo formato esférico por causa da gravidade. E como Steven Weinberg conta em Para Explicar o Mundo, ainda em 500 a.C., os gregos já haviam deduzido que a Lua era iluminada pelo Sol e que o eclipse lunar acontece quando a Terra entra entre o Sol e a Lua. Além de repararem que as estrelas no céu mudam de acordo com onde estamos e que os navios apareciam no horizonte com o mastro primeiro, sinais de que estamos olhando do alto de uma esfera e não em um plano. Mas a Terra não é uma esfera perfeita. Como damos uma volta a cada 24 horas, a força centrífuga faz com que ela se achate um pouco nos polos. Nosso diâmetro de norte a sul é de 12.713,6 km, enquanto o diâmetro no Equador é de 12.756,2 km, um pouco mais de 40 km mais larga na pancinha, além das irregularidades. Nós temos a Fossa das Marianas como o ponto mais baixo da superfície a quase 11 km de profundidade, e o Everest como o mais alto, a mais de 8,8 km de altura, o que dá uma superfície com menos de 2 partes em 1000 de diferença, mais regular do que uma bola de basquete ou uma bola de bilhar. Mas por que não temos montanhas mais altas do que o Everest? Marte tem o Monte Olimpo, um vulcão com 22 km de altura e com uma base tão larga que já havia sido visto por telescópios aqui da Terra. Mas como o Ponto em Comum já explicou, a falta de movimento tectônico em Marte deixou o fluxo de lava se acumular todo em um ponto com quase 3 vezes mais altura do que o nosso Monte Everest, em um planeta que tem quase 3 vezes menos gravidade do que a Terra. Quando a crosta da Terra se formou e passamos a ter as placas tectônicas mais sólidas, a litosfera, nosso formato não era mais uma esfera uniforme. O deslocamento das placas pode fazer enrugamentos como os Andes, que já explicamos no Nerdologia sobre a formação de montanhas. Mas existe um limite para a altura que uma montanha pode ter. Uma montanha se forma em cima da crosta terrestre, que flutua, ou quase, sobre o topo do manto, a astenosfera, que se comporta como um líquido. Ou seja, se mais matéria se acumula na litosfera, ela afunda mais. Podemos trapacear nesse limite de massa se o acúmulo for rápido, como foi nos Himalaias. Mas a tendência é que ao longo de milhões de anos a crosta abaixo afunde e as montanhas fiquem mais baixas. Até o acúmulo de gelo na última era do gelo afundou alguns pontos do planeta que estão subindo agora que ela acabou. Alguns lugares no norte do Canadá e no norte da Europa ainda sobem mais de 10 centímetros por ano. Por isso Marte, com menos gravidade, pode ter montanhas mais altas. E é essa variação de massa na crosta da Terra que causa pequenas variações na gravidade do nosso planeta. Variações que já foram medidas por satélite e geraram um modelo chamado de geoide.
justamente os modelos geóides como o da Agência Espacial Europeia, com escala bem exagerada, que circulam em boatos falando como a Terra seria sem os oceanos. Como o Phil Plait conta no ótimo Bad Astronomy, o que esses modelos simulam é onde mais água seria acumulada se o planeta fosse inteiro coberto por um oceano, justamente onde há mais gravidade, como nos Andes. Mas essa diferença é exagerada no gráfico. Se você checar o original, verá que a escala era de 80 metros de altura de diferença, muito menos que a variação real da superfície da Terra, que é bem mais esférica do que isso. E se você achava que eu ia discutir se a Terra é plana, para quem ignora a gravidade e o conhecimento que já temos há milhares de anos, ou não se dá o trabalho de colocar uma câmera em um balão de hélio e ver por conta própria qual o formato da Terra, não vai ser o Nerdologia que vai ajudar. Esse Nerdologia é um oferecimento do IBM Watson, que já chegou no Brasil e está falando português. A plataforma IBM Watson é a única que pode oferecer as oportunidades da computação cognitiva. Esta é uma tecnologia baseada em dados de todas as formas, inclusive sem estrutura, que consegue entender essas informações, aprender com elas e raciocinar através delas. Os negócios cognitivos já são uma realidade em hospitais, governos, games, ciência e muito mais. E o IBM Watson está aqui para aprender conosco e nos ajudar. Já são mais de 70 mil desenvolvedores, mais de 350 empresas parceiras e muitas aplicações cognitivas. Quer conhecer mais? Confira os links na descrição do vídeo. No episódio de hoje, um livro que eu recomendo bastante é o Para Explicar o Mundo, do Steven Weinberg, que é um livro que conta o começo da astronomia e da astrologia junto também. É um livro que inclusive teria me ajudado bastante se eu tivesse ouvido ele antes do episódio de astrologia aqui do Nerdologia. Muito gostoso de ler, bem explicado, para quem gosta de astronomia e física, vale muito a pena. Outro livro muito legal que fala sobre a questão da gravidade e como funcionaria uma gravidade maior em um planeta realmente pequeno, como o do Pequeno Príncipe, é o E.C., do Randall Munroe, ou pelo menos E.C. aqui no Brasil, eu tenho o original dele em inglês, que é o What If. É um livro lindo, super bem desenhado, super bem explicado por um cara genial que entende demais, que é o Randall Munroe, inclusive me inspira muito aqui no Nerdologia. Vale muito a pena. E para quem me perguntou por que eu falei ouvir o livro, é porque eu realmente ouço audiolivros, é uma prática bem legal, gosto bastante de aproveitar o meu tempo dessa forma, mas sem ficar me explicando aqui no final, ainda posso falar disso mais pra frente. Deixa um link no Saiba Mais para quem quer entender o que é ouvir audiolivro, como é que funciona, onde compra, onde ouve, por aí vai, fica o link no Saiba Mais. Sobre o episódio passado, para quem perguntou por que a gente não consegue fazer conta rápido, se o nosso cérebro é mais rápido do que um computador, é porque conta é uma coisa realmente nova na nossa história. Até muito pouco tempo atrás a gente não contava muito mais do que os dedos, daí a base 10 e os dígitos que a gente costuma contar. Em compensação, quando você está correndo atrás de uma bola, como no beisebol ou no vôlei, para ver onde ela está caindo, você está fazendo um cálculo de integrais derivadas aí bem complexo, é que a gente pensa de uma outra forma. Inclusive, quem faz conta muito rápido, aqueles savants que fazem contas de divisão ou multiplicação tão rápido quanto a calculadora, são pessoas que geralmente decoraram pequenas contas e elas vão das contas memorizadas em conta memorizada até chegar no resultado. Então, mesmo para fazer esse tipo de conta muito rápido, é mais uma questão de memória do que de cálculo matemático mesmo, como se o cérebro fosse uma calculadora. Não é bem como a gente funciona. Ainda sobre episódios de combustíveis, um vídeo muito legal que eu só tomei conhecimento essa semana, então não deu tempo de recomendar antes, é o vídeo do Captain Disillusion com a participação especial do Bigman, muito boa, explicando como funcionam os magnetos e como funcionaria, ou melhor, como não funciona o motor magnético ou motor de energia livre. Fica o link aqui embaixo, ele tem legenda em português, vale muito a pena ver, ainda mais para matar a saudade do Bigman. E para completar, não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo, assine o nosso canal para menos ciência do 9gag e até a próxima quinta. Você aí, acha que a Terra é plana ou redonda? Já pode comentar aqui embaixo. Bom, essa pergunta pode parecer ridícula para algumas pessoas, já que muitos afirmam que ela é redonda. Porém, até hoje, várias pessoas, inclusive famosos, mesmo depois de muitas provas, ainda afirmam que a Terra é plana. Mas hoje vamos mostrar para vocês que se a Terra fosse plana, muitas coisas seriam diferentes aqui na Terra. Você já imaginou como seria viver em um mundo sem ar, podendo enxergar cidades a quilômetros de distância e até mesmo viver com um verão infinito? Bom,
galera, isso é que vamos mostrar hoje para vocês. O que aconteceria se a Terra fosse plana? Mas antes, se inscreva no canal se ainda não é inscrito. E como de costume, vai deixando logo o seu joinha. Yeah! E agora, se já é inscrito e já deixou o joinha, é só o Dani puxar a vinheta. Bora pro vídeo. Fala galera, beleza? Eu sou o Lucas Plano Marques. Opa galera, eu sou Daniel Geoide Molo. E pode até parecer estranho que um conceito tão antigo e ultrapassado que diz que a Terra é plana ainda seja discutido e acreditado por muitos hoje em dia. E por incrível que pareça, isso vem crescendo cada vez mais, ganhando vários seguidores que acreditam nessa teoria até hoje. E segundo os terraplanistas, muitos acreditam que a Terra seja plana e não redonda pelo fato do governo e da NASA esconderem várias verdades do mundo. E por conta disso então, tudo que a NASA ou que o governo americano diz seria mentira. Inclusive aquelas fotos que mostram que a Terra é redonda. É por isso que alguns acreditam que a Terra tem um formato circular e achatado, como um disco, e nós estaríamos em cima desse disco. No centro desse disco ficaria o Polo Norte e nas bordas ficaria a Antártida. Muitos que acreditam que a Terra é plana também acreditam que a Terra seria o centro do nosso universo. E o sistema solar, na verdade, não existiria, não como a gente aprendeu na escola. No caso, os elementos como a Lua e o Sol existiriam aqui dentro da Terra. Ia pegar fogo, né? Derreter. Para os terraplanistas, o Sol e a Lua são bolas do tamanho de cidades. Só que na verdade, galera, o Sol é muito maior do que isso, né? Como já aprendemos, o Sol tem um diâmetro de 1.390.000 quilômetros. Já segundo alguns terraplanistas, o Sol teria 51 quilômetros de diâmetro. Como assim 51 quilômetros? Pequenininho. 51 quilômetros? É 1 milhão, fio! Sem contar também que, como eles falam que o Sol está aqui próximo da Terra, aqui dentro da Terra, ele estaria apenas a uma distância de 5.000 quilômetros de altitude. Os caras, quando vai fazer o foguete, vai bater no Sol, né? Que foguete! Você acha que o homem saiu da Terra? Não, é tudo mentira. É tudo mentira. Bateu no vidro, quebrou assim o foguete. E o Sol, nessa teoria, funcionaria como se fosse uma lanterna. Ele ficaria rodando, iluminando algumas áreas onde ele passa. E como ele é pequenininho, né? É, ilumina a cada país de uma vez, aí vai iluminando ali e tal. E faz todo sentido, né? Outra coisa que seria diferente se a Terra fosse plana é que a força que conhecemos como gravidade nunca existiu. Não existe nenhuma força que puxa para o centro. Isso aí é mentira. As coisas caem porque elas não voam, entendeu? Se você pular ali na beirada, você cai porque você não voa. E não porque nada puxa para baixo, para o centro. Mas beleza então, suponhamos então que a Terra seja de fato plana, que o Sol seja menor do que a Terra e esteja ele aqui iluminando pedaços do nosso planeta. Ok. Ok? A gente tem uma borda que é protegida por gelo. Gelo. Um gelo muito grande, né? Que não dá pra passar, não dá pra pular fora. Tem um domo. Um domo de vidro que faz o Sol e a Lua ficar aqui dentro da Terra. E a gravidade não tem. existe. Tá bom. Bom, então agora vamos descobrir como é viver nesse planeta achatado. Que não é o nosso, no caso. Vamos falar então primeiramente da gravidade, já que os terraplanistas acham que é uma mentira, que ela não existe de verdade e que as coisas simplesmente caem naturalmente. Para quem não sabe, vamos explicar rapidamente o que seria a gravidade. A gravidade é uma força que puxa tudo para o centro. E aqui no nosso planeta, não sendo plano, o centro do planeta seria o núcleo. Ou seja, tudo que está na superfície do planeta Terra acaba sendo atraído para o centro. Independente se está em cima, embaixo, do lado, sabe? Tudo é puxado para cá, para o meio. Nos mantendo assim presos na superfície do nosso planeta. Senão a gente ia voar pro espaço. Porém, isso tudo que a gente falou de núcleo e tudo mais, não existe em uma Terra que seja plana. Pois mesmo que existisse, seria o centro do disco. E a gravidade, no caso, puxaria tudo ali para o centro. Mesmo estando em cima ou estando embaixo. Porém, se a Terra é plana, não existe gravidade. Mas como eles não acreditam na gravidade, esse lance de uma força prender a gente na Terra é explicada de outra maneira. Para eles, a Terra está em uma aceleração constante. E como ela está se movimentando, com esse movimento, nós acabamos ficando presos aqui. É como se fosse um grande elevador que estivesse se movimentando, deixando a gente presos no chão. Se esse elevador parar, já era, né? Sai tudo voando. O que acontece? Dependendo da velocidade que ele tá, né? Você vai espatifar no teto. Bom, isso é o que os terraplanistas acreditam. Segundo vários cálculos físicos que comprovam que a gravidade exista, é justamente essa força gravitacional que fazem os corpos celestes terem essa aparência redonda. Pois a massa gera um campo que suga tudo para o centro, moldando assim os corpos celestes como esferas. Não esferas perfeitas, mas ele vai moldando, arrancando umas beiradinhas, puxando tudo para o centro, até deixar com este formato, que parece ser até mesmo um papel amassado. Então tudo bem, a Terra é plana e para eles não ter gravidade não influencia em nada. Então vamos ver outras coisas que seriam totalmente diferentes.
como por exemplo o Sistema Solar. Como todos vocês devem ter aprendido, o Sistema Solar se chama assim pois a nossa estrela é o Sol, e ela fica no centro do sistema, atraindo todos os outros planetas em volta dele. E tudo isso seria por causa da gravidade da órbita que nos aproxima, e também nos distancia dele de acordo com a época do ano. Porém, segundo os terraplanistas, a gravidade não existe, e a Terra, galera, não estaria no Sistema Solar que está na Via Láctea, que é uma das galáxias do universo. Segundo eles, a Terra estaria no centro do universo. E o Sol não seria uma estrela que teria um sistema, nada disso. Seria tipo uma lâmpada que fica iluminando o planeta. Então, além da gravidade não existir, a órbita também não existe. O negócio da gravidade ter atraído o planeta e ficar girando em órbita em volta do Sol, isso aí é balela. Sem contar também que como o Sol está dentro da nossa Terra, segundo os terraplanistas, logo ele é bem menor do que o nosso planeta Terra. E a gente sabe, galera, que o nosso planeta Terra é bem pequeno. E o Sol é bem grande. Porém, galera, é só pesquisar um pouco mais. Existem muitas provas científicas suficientes para afirmar que o nosso Sol tem cerca de 100 vezes a mais de tamanho do que nossa Terra. E a gente tá falando, galera, que o Sol está dentro da Terra, né, segundo a teoria. Mas na realidade, você sabe quantas terras caberiam dentro do Sol? O Sol verdadeiro. Sabe quantas terras caberiam dentro do Sol? 1,3 milhões de terras, galera. Não é o Sol que tá dentro da Terra, são 1 milhão de terras que tá dentro do Sol. Sem contar também que se a Terra realmente fosse plana, de acordo com essas teorias e cálculos aí, não existiria lógica nenhuma para as estações acontecerem. E por que então elas acontecem, pessoal? Pra quem não sabe, as estações acontecem porque ao longo do ano a Terra gira em torno do Sol e em torno do seu próprio eixo, com uma inclinação. E essa inclinação faz com que um hemisfério fica mais próximo e o outro fica um pouco mais longe, fazendo assim as estações. Sem contar também que o formato da nossa Terra, teoricamente, né, redonda, um pouquinho achatada e tal, faz com que os polos ou as extremidades, né, a parte que está um pouco mais longe do Sol, sejam frias. Por quê? Porque está recebendo menos calor do Sol. E é por isso também que na linha do Equador, geralmente é o lugar mais quente, pois fica no meio e fica mais próximo também. E para os terraplanistas, a explicação para isso seria de que o Equador é mais quente do que os polos, pois ele está bem abaixo, né, bem debaixo, assim, ó, no centro do mini-sol, né, que gira em cima de tudo e tal. Você tá em cima, na mesma distância aqui, ó. O Equador é quente Por que que ele não esquenta tudo que ele passa? Quando a Terra é assim, o Sol tá aqui. Essa parte tá mais perto, essa tá mais distante. Porém, galera, tudo isso que a gente acabou de falar não faz sentido para os terraplanistas, pois a Terra não gira em torno do Sol, a gravidade do Sol não atrai a Terra. Não tem inclinação nenhuma. A Terra tá parada, então, ela só tá se movimentando para cima. Pra cima, então... O Sol que tá girando aqui dentro, iluminando, fazendo dia à noite. Entendi. E aí as estações? Acontece de forma random. Então, se a Terra fosse plana, com o Sol na mesma distância sempre, passando sempre pelo mesmo horário, não havendo assim nenhuma mudança mesmo, A Terra também ali não tem nenhuma inclinação, não tem nenhuma rotação, tipo, é a mesma coisa sempre. nós viveríamos num verão infinito, pessoal. Já que não teria nenhuma alteração da posição da Terra referente ao Sol, a Terra estaria quente sempre e não teria inverno nenhum. Mas sempre tem um período de inverno, de primavera, de outono, de verão. Alguns terraplanistas, é claro, têm explicações para isso também. E isso acontece, segundo eles, porque a cada período do ano, o Sol, não sei porquê, ele muda um pouco o caminho que ele tá fazendo, tá ligado? Ele tá girando ali a uma distância de 5.000 quilômetros, aí do nada ele... vou Muda dar um pouco, uma vou mexida... me afastar um pouco pra cá. Porque ele que quer, né? O Sol tem vida própria. Mudando assim a temperatura de cada região. Então não é a Terra que tá girando e inclinando de um lado pro outro, ficando mais longe ou mais perto. É o Sol que tá aqui dentro de nós, que tá rodando já no horário dia que ele fica rodando na Terra, né? Pra fazer o fuso horário de todos os países. Então ele tá rodando. Aí em diversas épocas do ano, ele vai um pouco pra lá. Aí depois, em outra época, ele vai um pouco pra cá. Outra coisa bastante interessante seria o horizonte. Ele seria totalmente diferente. Você já reparou que quando olhamos para cima, para o céu, nós conseguimos ver as estrelas? E galera, tem estrelas que estão tão longe que elas estão a 40 trilhões de quilômetros. E mesmo assim a gente tá enxergando. Não, acho que a estrela tá aqui em cima, amigo. Segundo os terraplanistas. No domo assim, ó, é tudo um Não, furo. vamos falar da vida real, Vamos falar vai. a verdade. Na verdade, a estrela tá bem longe, lá em cima, e a gente consegue enxergar elas. Mas se a Terra é plana, por que não chegamos lá na
costa na praia da Bahia, olhamos pra frente e conseguimos ver a África do outro lado. Ou sei lá, por que eu não subo aqui na sacada aqui do meu quarto? Olha lá. E não vejo a cidade vizinha aqui do Você lado? consegue ver São Paulo, os prédios. Por que não, né? Poderia ver, né? Já que tá tudo plano, os prédios são altos, nossa casa não é tão alta assim. Na verdade, galera, nós não enxergamos nada que esteja a uma distância de, sei lá, 5 quilômetros, porque a Terra tem uma curvatura. Logo, eu não consigo enxergar o que está ali abaixo, né? Não dá pra ver. Mas segundo os terraplanistas que defendem que a Terra é plana e está tudo na nossa frente, nós não conseguimos enxergar as outras cidades, as outras coisas além por causa de uma neblina que acaba limitando a nossa visão. O teste mais clássico que muitos já devem ter ouvido falar é quando um navio está indo embora. Se a Terra fosse plana, galera, você ia ver o navio pequenininho, mas se você pegasse lá um binóculos ou qualquer coisa, ver ele. você ia ver ele, você ia conseguir ver ele não ia desaparecer na neblina. Porém, os grandes navegadores já tinham aprendido há muito tempo que o barco sumia graças à sua curvatura. E também quando o navio aparecia, primeiro aparece o topo dele para depois aparecer a parte de baixo. Porque ele está surgindo ali, fazendo o contorno da Terra. Foi feito um teste por um terraplanista que queria provar que a Terra era plana, né? Tipo, tudo reto. Aí ele pegou várias madeiras, colocou uma na frente da outra e fez um círculo, um buraco em cada madeira. E aí ele pegou uma lanterna e queria passar a luz de um buraco, ia passar no outro buraco e ia chegar até o final. Se a Terra fosse plana, Retinha, a luz ia varar todos e até o chegar final. até o final. Certo? Claro que ele não colocou todas as madeiras pertinho uma da outra. Ele fez uma distância, né, para calcular a Terra ia continuar reta ou ia fazer uma curvatura. O que aconteceu? Na segunda madeira, a luz já não tinha chegado direito. A segunda madeira já estava um pouco mais baixa do que a primeira, pois a curvatura da Terra faz isso. Então o cara acabou sendo derrubado pelo próprio teste. Placas tectônicas. Como vocês também aprenderam, numa Terra redonda, o movimento das placas tectônicas é responsável por causar terremotos, tsunamis e até mesmo erupções vulcânicas. Como também há milhares de anos causou a separação dos continentes e acabou também levantando algumas montanhas. Ou seja, galera, sem os movimentos das placas tectônicas, nada disso existiria. Tipo, o mundo seria totalmente diferente. E é por isso então que se a Terra fosse plana e também tivesse o movimento das placas tectônicas, eu falo assim porque parece que tipo, a Terra é plana, não existe nada do que a gente aprendeu. É bem isso, porque os caras é muito mais fácil falar que não tem. E aí eles criam uma nova, né? É. Não, porque isso aí funciona só na Terra redonda. Placa tectônica não existe. Numa Terra plana, quando as placas se movimentassem, como a Terra é plana e não redonda, Elas iam rodar, assim, né? elas iam aumentar pros lados, eu acho. E se empurrar, uma vai pra direita, uma vai pra esquerda. E não pra cima Não, e pra baixo. não. Isso porque, galera, em uma Terra redonda, as placas estão todas encaixadas. E, por exemplo, se essa daqui tá mexendo pra cá e aumentando e tudo mais, ela mexe em um canto e se ajusta do outro lado. E em uma Terra plana, com o movimento das placas se mexendo, uma placa iria empurrar a outra e a outra ia cair da Terra, ia sair da Antártida. Ia levantar, quebrar a Antártida, assim, ó. Pra onde iria? Pra beiradinha, né? Vamos lá, pega o disco, certo? Isso que a Antártida tá grandona, né? É, mano, faz sentido. Fazendo toda a parede em volta. Mas pensa comigo, não faz sentido mesmo, porque se uma placa da esquerda avançar para a direita, da direita vai cair. Porque faz ela não sentido. vai para baixo, ela não vai Ao para meu ver. cima. Não, também pra mim não faz nem um pouco. E toda a explicação do porquê as placas tectônicas em uma Terra plana não empurra tudo pra fora da Terra é por causa do enorme paredão de gelo que existe ao redor do planeta, né? Eles têm explicação para tudo, pois é esse muro que impedem que as placas tectônicas caem do disco. E agora mais um grande fator, esse daqui é mais uma ideia pessoal minha. Uma reflexão. Uma reflexão, assim. Eu não acredito em muita coisa mesmo que é dita pela NASA ou pelo governo. Não acredito não, e não tem que acreditar. Porém, por qual motivo, circunstância, eles estariam mentindo pra gente que a Terra não é plana? Por quê? Por quê? Por qual motivo? Qual eles vão ganhar o que com isso? Não, e outra, essa seria a maior mentira de todos os tempos. E galera, não é só a NASA que tem acesso ao espaço. Qualquer outra empresa espacial do mundo, e até mesmo pessoas com muito dinheiro podem explorar o espaço, já teriam comprovado essa história de outra forma. E se a Terra fosse plana, todo mundo já saberia, pessoal. Até porque se realmente fosse plana, você acha que já não teria uma imagem da Terra plana? Só tem coisa da internet, tipo, feita no Photoshop, tá ligado? Não tem uma foto, olha aqui, ó, foto tirada da Terra plana. Louco, né? Não tem. Não tem. Por quê? E além de empresa, você acha que não tem
tem satélites que vão lá pra fora, negócio de televisão mesmo, não precisa nem ser uma empresa espacial. Tem vários satélites de televisão, de internet, nunca foi mostrado nenhuma foto da Terra plana. A questão é a seguinte, galera, se a Terra for realmente plana, tudo que a gente aprendeu vai por água abaixo, esquece. Você é burro, tá ligado? Você sabe de gravidade, você sabe de planeta, você sabe de órbita, você é burro. Isso aí não existe e a Terra é plana. E galera, existem milhões de pessoas no mundo inteiro que trabalham ou já exploraram o espaço e nunca registraram algo do tipo. Se vocês pararem para pensar, galera, uma reflexão dessa é muito fora da lógica isso. Pois galera, são muitas pessoas, mais de, sei lá, 1 milhão, que trabalham todos os dias com coisas do espaço, com fotos, informações, satélites. Mano, são 7 bilhões de pessoas no planeta Terra. É, você acha que se alguém não soubesse, não tivesse uma informação concreta, além de teorias... Explicada com cálculos, com fotos, com pesquisa. Já não teria... Que os caras fez com a Terra redonda. É, você acha que já não teria vazado e todo mundo saberia? E galera, é bem mais fácil espalhar uma teoria baseada na dúvida, baseada na descrença de algum órgão e falar, nossa, isso não é verdade, do que realmente explicar de fato e tentar derrubar tudo que, mano, anos de evolução humana resultaram. Mas vamos fazer o seguinte, galera, você tá ligado que a gente é o Você Sabia, a gente não gosta de apontar dedo, discordar de ninguém. A gente é neutral sempre. Vocês meio que perceberam a nossa opinião a respeito desse tema. Porém, eu não tô nem aí pro que você acredita. Se você acreditar que a Terra é plana, joinha pra você, meu Desde amigo. que você tenha um argumento para isso. Então vamos fazer o seguinte, vamos debater aqui embaixo. Se você acredita que a Terra é plana, me explique por quê. Tente me convencer porque eu sou aberto a novas opiniões. Bom, mas enfim, fica com cada um a própria crença, pesquise bastante. Bom, se você acredita então que a Terra é plana, deixa aqui embaixo. E se você também não acredita, deixa também. Mas independente desse assunto, galera, realmente faça igual o Dani. Pesquise de verdade. Não confie em tudo que você vê por aí. E aí, depois de fazer um longo estudo, você tira suas conclusões. Tem que fazer isso pra tudo, mano. E é isso, galera. Então, ficamos por aqui com esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um vídeo bastante pedido, meio polêmico, porque tem muita gente que bate de pé junto e virou religião dizer que a Terra é plana. Então, bom, cada um com sua crença e cada um com seus estudos, tá bom? Mas eu quero que você comente aqui embaixo porque eu vou ler todos os comentários e quero ver o que você tem pra nos contar. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje, então esperamos que vocês tenham gostado. Deixa o like se gostou e também compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam o canal Você Sabia. Também aquelas pessoas que têm dúvidas sobre a Terra plana ou redonda, ou aquelas pessoas que realmente defendem a Terra plana e falam assim, olha, ele vê esse vídeo aqui, olha como seria a Terra se realmente fosse plana. Por que a gente não tem essas paradas? Aí eles vão inventar alguma outra desculpa, mas enfim, é basicamente isso. Espalhe os nossos vídeos aí. Aproveite também e siga a gente no Instagram se tiver. Tem Lucas Marques, Você Sabia, tem o Dani Molo, tá tudo aqui na tela, galera. E é isso, galera. Então faça uma maratona também no Você Sabia, que tem vários vídeos aqui, ou aguarde também o vídeo que vai sair amanhã. Muito obrigado por ter assistido o vídeo de hoje. Isso tudo, pessoal. Valeu! Aí, pô, hoje tem Nostalgia Ciência com convidados. Sério? Pra falar sobre o quê? Sobre esse negócio de terra plana. Que legal! Eu sabia que a Terra era plana. Ah, se a Terra fosse plana, a gente veria o nariz do Castanhari de qualquer lugar do planeta. É melhor assistir pra entender isso direito, né? Você sabia que a Terra não é uma esfera perfeita? Na verdade, ela é arredondada e achatada nos polos. Não é como se a Terra tivesse escolhido ser desse formato. O nosso planeta não tinha várias opções de formas para escolher? Ou então achou que esse seria o mais bonito, que mais realçaria a sua beleza? Não. Assim como acontece em uma cidade ou país, o nosso universo possui leis que precisam sim ser respeitadas. E é justamente por causa de uma dessas leis que a Terra é esférica. Eu sou o Felipe Castanhari e sejam bem-vindos a mais um Nostalgia Ciência. Está começando mais um Nostalgia Ciência, o quadro onde você aprende que a ciência não é só composta de equações, contas chatas, não. A ciência é muito mais legal do que você imagina. E eu sei que é chato, eu sempre repito isso, mas esses vídeos dão um puta trabalho, galera. Então, por favor, não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo para apoiar esse projeto, se você quer que eu continue. E também de se inscrever aqui no canal Nostalgia, caso você ainda não esteja inscrito. Me siga também lá no Instagram, @FeCastanhari, porque eu sempre estou fazendo enquetes dos próximos temas do Nostalgia Ciência. E eu faço as enquetes lá,
vocês podem votar e tudo mais, então me siga lá no Instagram. As pessoas que sugeriram esse tema foram essas daqui, lá no meu Instagram. Muito obrigado. Votem sim. Mas vamos então para o nosso vídeo. A Terra plana pode parecer uma brincadeira ou até mesmo um absurdo, ou quem dirá, uma grande trollagem em escala global, mas não é. Exatamente, Castanhari. Os terraplanistas estão cada vez mais presentes nas redes sociais. E como eles parecem estar crescendo em números, a gente veio aqui te dar uma forcinha. Ah, muito obrigado. Eu vou precisar dessa força com certeza. Inclusive agora que vocês estão com um quadro muito legal de ciências, onde vocês tiram dúvidas sobre o universo de uma maneira científica, muito didática, muito legal, tá muito bacana. Vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser curtir e acompanhar esse quadro de ciência que tá muito maneiro. Primeiro é bom mencionar que estamos falando de algo que é completamente rejeitado pelos cientistas e pesquisadores do mundo inteiro, a Terra plana. Você já deve ter visto pessoas afirmando que a Terra não é redonda. Quem defende essa ideia diz que o nosso planeta é achatado como uma pizza e coberto por uma enorme redoma. O Polo Norte ficaria bem no meio da Terra. A Antártida estaria nas bordas dessa pizza, funcionando como um enorme muro de gelo, impossível de ser atravessado, igual a muralha de Game of Thrones. E o Sol e a Lua têm o mesmo tamanho e ficam girando dentro dessa redoma. Então, esse é o modelo mais comum do terraplanismo, mas você pode encontrar sim alguns modelos um pouco diferentes um dos outros. Isso porque essa teoria vai mudando de pessoa para pessoa conforme ela vai se espalhando nas redes sociais. Mas espera um pouco, a gente já não sabe que o nosso planeta é redondo? A ciência já não provou isso faz tempo. E todas aquelas fotos que são tiradas da Terra do espaço? Bom, Nilce, muitas pessoas que acreditam na teoria da Terra plana dizem que essas fotos são falsas. Para eles, as provas científicas de que o mundo é esférico são parte de uma grande conspiração feita por governos de países e também por agências espaciais, como a NASA. Só que aí a gente tem um problema. Se todas as provas de que a Terra é redonda foram forjadas, os membros dessa conspiração teriam que aprender como viajar no tempo. Porque essa história de que a gente vive num planeta esférico não apareceu quando o homem começou a explorar o espaço. Ela é mais antiga do que muita gente imagina. E eu quero aproveitar isso que o Leão falou para convidar vocês a voltar na época das grandes explorações e conhecer um cara, um dos grandes navegadores que provou que a Terra é redonda. E a gente não tá falando do Cristóvão Colombo. Muita gente acha que foi ele que provou que a Terra é redonda. Ele acreditava nisso, mas ele não conseguiu essa prova por um motivo muito simples. Ele nunca deu a volta ao redor do planeta com seus barcos. Essa honra ficou com o navegador português Fernão de Magalhães. Em 1519, Magalhães saiu da Espanha e atravessou o Oceano Atlântico. Ele contornou o extremo sul da América do Sul, que hoje é chamado justamente de Estreito de Magalhães, e chegou ao Oceano Pacífico. Ele acabou sendo morto em um combate nas Filipinas, mas a sua expedição continuou. Os navios atravessaram o Oceano Índico, contornaram a África pelo Atlântico e em 1522 voltaram ao litoral da Espanha. Essa foi a primeira viagem de circunnavegação da história. Mas Magalhães não descobriu que a Terra era redonda, ele simplesmente provou algo de maneira prática, algo que a humanidade já sabia desde a época da Grécia Antiga. Na verdade, Pitágoras foi um dos primeiros a descobrir que a Terra era redonda. Outro grego muito famoso, Aristóteles, percebeu que as estrelas que aparecem no céu são diferentes de acordo com o lugar que você se encontra no planeta. Um modelo que claramente não faz sentido em uma Terra plana. Mas quem gostava de pensar muito sobre isso era outro grego, chamado Eratóstenes, que era diretor da Biblioteca de Alexandria. Ele descobriu através de uma observação bem simples, algo que só faria sentido em uma Terra redonda. No mesmo dia do ano, durante o solstício de verão, e na mesma hora, meio-dia, objetos iluminados pelo sol nas cidades de Siena e Alexandria projetavam sombras diferentes. Na verdade, um dos objetos observados não tinha sombra nenhuma, pois o sol estava em seu ápice no céu, mas o outro tinha. Se a Terra fosse plana, os raios do Sol iluminariam o mundo inteiro pelo mesmo ângulo, e todos os corpos projetariam sombras iguais no mesmo momento. Mas objetos projetando sombras diferentes em cidades diferentes no mesmo horário, a única explicação para isso era uma curvatura na superfície da Terra. Então ele pegou algumas varetas e mediu as sombras nas duas cidades, calculando que elas tinham uma diferença de 7,2 graus. Como uma esfera tem 360 graus, Eratóstenes sabia que 7 graus era mais ou menos a 50ª parte de um círculo. Em outras palavras, a diferença de graus entre Alexandria e Siena cabia cerca de 50 vezes dentro de uma esfera completa. Depois ele mediu a distância entre as duas cidades, que estavam a cerca de 800 km de distância uma da outra, multiplicou esse valor por 50 e descobriu que a circunferência
circunferência da Terra media mais ou menos 40 mil quilômetros. Com todos os métodos que a gente tem hoje, a gente sabe que essa circunferência é de 40.008 quilômetros no Equador. Cerca de 200 anos antes de Cristo, o Eratosthenes provou de forma prática que a Terra era redonda e, de quebra, calculou o tamanho da circunferência do planeta de forma quase precisa. Tudo que Magalhães fez ao dar a volta ao mundo foi provar que esses gregos estavam corretos. E ele não foi o único a fazer isso. Em 1924, pilotos americanos também deram a volta ao mundo usando aviões. E nos últimos anos, a gente teve pessoas que fizeram isso simplesmente usando a energia humana. Correram, pedalaram, remaram e, claro, tudo isso foi amplamente documentado. Mas se você quiser ter certeza de que a Terra é redonda, você não precisa dar a volta ao mundo. Mesmo porque isso não seria nem um pouco fácil. E demoraria muito tempo. Você pode fazer experimentos muito mais simples para enxergar isso, como por exemplo, ir até a praia e enxergar o mar. Se você observar os navios que se afastam no horizonte, vai perceber que eles nunca desaparecem de uma só vez, mas sempre de baixo para cima. Primeiro você deixa de ver o casco, depois o mastro, até o navio sumir totalmente. Isso acontece porque o nosso mundo é redondo. Aquele navio está desaparecendo do campo de visão por causa da curvatura da Terra. E nessa mesma praia você pode fazer um dos experimentos preferidos das pessoas que acreditam que a Terra é plana. E erguer uma régua na altura do horizonte. Você vai perceber que não existe curva nenhuma no horizonte. E isso prova que a Terra é plana, certo? Castanhari, fazer um experimento científico é sempre muito positivo, mas é muito importante saber interpretar os resultados desse experimento levando em conta o que a ciência já provou, porque é só assim que você vai entender o que a natureza está mostrando para você. Você sabe que a curva tá ali porque você viu os navios desaparecendo. Colocar uma régua na linha do horizonte não prova que a Terra é plana, e sim que o nosso planeta é tão grande que é impossível perceber a curva dele de uma distância tão pequena. Se você tem 1,80 e tá de pé na praia olhando pro horizonte, você tá vendo apenas 5,6 quilômetros de distância. Isso não é quase nada quando pensamos no tamanho da Terra, que é gigantesco. Por isso, é impossível perceber qualquer curva dessa distância. Para conseguir enxergar essa curva, nós precisaríamos fazer com que a circunferência da Terra parecesse menor do que ela é. Por isso, precisamos nos afastar muito do planeta. Muito mesmo. Não adianta escalar o Monte Everest. É preciso ir mais longe ainda. Para quem teve a sorte de andar no famoso avião supersônico Concorde, que infelizmente não é mais fabricado, teve a sorte de ver a curvatura da Terra andando a uma altura de 60 mil pés. Então você pode andar em algum avião a jato que consegue voar acima de 60 mil pés, ou 18 quilômetros de altura. Mas se você quiser ver a curvatura da Terra igual vemos esse globo aqui, você precisa ir ao espaço. Mesmo se você estiver na Estação Espacial Internacional, que fica mais ou menos a essa distância da Terra, você ainda não vai conseguir ver toda a circunferência do planeta. Para isso, é preciso ir mais longe. Quando pisamos na Lua em 1969, conseguimos fotografar a Terra de longe, como nunca havíamos conseguido antes. Vemos então que o nosso lar é apenas uma pequena e linda bola azulada. Mas como a gente disse, os terraplanistas estão sempre falando que essas imagens feitas da Terra não são válidas, porque elas teriam sido feitas com aquelas famosas lentes olho de peixe, que produzem as imagens arredondadas. E não é de hoje que o homem tira fotos do planeta. Bem antes da NASA e da corrida espacial, cientistas já utilizavam balões para fotografar a Terra. E algumas dessas primeiras fotografias não mostravam curvatura nenhuma, simplesmente porque a tecnologia dessa época não permitia que a câmera atingisse uma distância suficiente do planeta. Com o passar dos anos, fotografar a Terra do espaço se tornou algo cada vez mais fácil. E na verdade hoje é algo até que comum. Só que é importante dizer que nem todas as fotos tiradas do espaço utilizam a lente olho de peixe. Aliás, em alguns casos isso seria impossível. Alguns astronautas das missões Apollo tiraram fotos do planeta quando eles estavam a 200 mil quilômetros de distância. Dessa distância, uma foto tirada com uma lente olho de peixe deixaria a Terra parecendo um ponto minúsculo no espaço. Uma boa parte das fotos tiradas pela NASA é feita com uma lente teleobjetiva. Não é a fotografia que é arredondada, é o planeta. E a ideia de
de que as fotos da NASA são forjadas esbarram num detalhe muito importante. A NASA não é a única agência espacial do mundo. Aliás, ela nem é mais a principal. Agências da Rússia e da China também ocupam esse posto. Ou seja, todas as fotos da Terra feitas por essas agências do espaço também são falsas? Por quê? Seria um complô dos poderosos fabricantes de globo terrestres para não perder dinheiro? Alguns terraplanistas se baseiam em interpretações de passagens da Bíblia para dizer que o planeta é plano. Bem, não é o nosso papel aqui discutir interpretações da Bíblia, mesmo porque isso é algo extremamente subjetivo e depende da crença individual de cada um. E a fé de cada pessoa precisa sim ser respeitada, assim como qualquer pessoa tem a liberdade de acreditar no que quiser. Só que uma pessoa pode ter sim a sua fé e ainda acreditar na ciência, mesmo porque são coisas completamente diferentes. A ciência não briga com a fé. Além disso, essa história de associar a teoria da Terra plana com religião é algo relativamente novo. Já faz séculos que as principais religiões do mundo já assumiram que a Terra é redonda e elas não têm nenhum tipo de problema com isso. E ainda temos outro ponto. A ciência faz mais do que dizer que a Terra é redonda. Ela prova isso o tempo todo. Um bom exemplo disso é o eclipse lunar. Diferente do eclipse solar, o lunar acontece quando o Sol projeta a sombra da Terra na Lua. E você não precisa de um telescópio para ver que essa sombra é o quê? Redonda. A gente pode pensar também no fuso horário. As várias regiões do mundo estão em horários diferentes por conta da curvatura do planeta. Se a Terra fosse plana, pessoas do Brasil e da China veriam o Sol nascer e se pôr ao mesmo tempo. E a gente sabe que isso tá bem longe de ser verdade. Podemos falar também das diferentes estações do ano, que só acontecem por causa da inclinação do eixo da Terra, que é esférica. Em uma Terra plana, esta inclinação não existiria. A luz do Sol seria a mesma em todas as épocas do ano, então não teria como ter verão, inverno, todas as estações. Agora, um terraplanista pode rebater tudo isso. Ele pode dizer que num eclipse nós vemos a sombra do disco da Terra plana na Lua. E para explicar os fusos horários e estações do ano, ele pode dizer que o Sol é muito menor do que ele realmente é, ou que ele está mais próximo da Terra do que pensamos, ou alguma variação desse argumento. Só que eles não consideram o fato de que se o Sol estivesse tão próximo da gente, sempre que uma pessoa andasse de avião, ela estaria se aproximando do Sol, porque ela estaria mais alta, então ela deveria ver o Sol aumentar de tamanho. Só que a gente sabe, pelo menos todo mundo que andou de avião sabe, que isso não acontece. Isso é verdade, Castanhari. A gente sabe que com um pouco de criatividade, a pessoa pode criar um modelo que justifique essa teoria da Terra plana. Só que o problema é que ela não vai conseguir provar isso de forma concreta e nem mesmo prever outros fenômenos que ainda não aconteceram. E é por isso que a gente pode confiar na ciência. A ciência funciona mais ou menos como um detetive em uma história policial. Ela não distorce fatos para provar algo que ela quer que seja verdade. Pelo contrário, a ciência quer descobrir exatamente a verdade. E ela faz isso analisando fatos e vendo quais deles podem ser provados. E como acontece com um bom detetive, a ciência também tem algumas leis ao seu lado. Se existe algo que é um grande problema para a Terra plana, é a lei da gravidade. Isso porque a gravidade é fundamental para a gente entender por que a Terra é redonda. Exatamente, Castanhari. A ciência sabe que o centro de gravidade de qualquer disco está no meio dele. E isso valeria também para a Terra plana. Por isso, numa Terra plana, a vida das pessoas que morassem no meio do planeta seria relativamente parecida com a nossa. Só que quem morasse próximo da borda do nosso planeta, essa pessoa teria graves problemas. Isso porque a gravidade ficaria inclinada, puxando essas pessoas o tempo inteiro para o centro desse disco. Para ficar mais fácil de entender, isso seria a mesma coisa se você estivesse em cima de uma corda. Se você está bem no meio da corda, você tem a mesma quantidade de corda na direita e na esquerda. Ou seja, a força de um lado da corda é compensada pela força do outro lado. E a única coisa que a gravidade pode fazer é puxar você para baixo. Mas se você andar para um dos lados da corda, vai sobrar muito mais corda do outro lado. Então agora você tem a força que puxa você para baixo, mas também tem outra força puxando você para o lado com mais corda. Então, essa força da gravidade vai ficar na diagonal e ela vai se tornar cada vez mais inclinada conforme você se aproxima de uma das pontas dessa corda. Sim, a Terra plana não é uma corda, só que a gravidade na Terra plana seguiria esse mesmo princípio. Uma pessoa que andasse em direção da borda teria a sensação de estar subindo uma ladeira cada vez mais íngreme, mesmo se ela estivesse em um ambiente plano, por causa da gravidade no centro desse disco. Isso mudaria também nossa arquitetura. Quanto mais perto da borda, mais inclinadas as construções teriam que ser para compensar a gravidade do centro do disco. Em
Então, se você mora numa terra plana, você não precisa ter medo de chegar muito perto da borda e cair pra fora do mundo. Não, o maior problema é você cair na rua e ir rolando em direção ao centro do planeta por conta da atração do centro de gravidade. E essa não é a única maneira que a gravidade mostra que a Terra não é plana. Lembra o que o Castanhari falou no início do vídeo, que existe uma lei obrigando a Terra a ser esférica? Isso é obra da lei da gravidade. Exatamente, Luiz. Quando você enxerga outros planetas através de um telescópio, você percebe que eles são todos o quê? Esféricos. Por que todos os planetas que a gente consegue ver seriam redondos e só a Terra seria plana? Será que a gente é tão especial assim? Não! Isso acontece porque todos os planetas obedecem à lei da gravidade. Como a gente mostrou aqui, se a Terra fosse plana, o centro de gravidade dela estaria no meio do disco. Com isso, o planeta simplesmente não conseguiria sustentar o peso das suas próprias bordas, que seriam atraídas para o centro. A Terra iria literalmente desmoronar sobre o seu próprio peso e se tornaria arredondada. Assim, ela se tornaria uma linda bola azul, muito parecida com o mundo que nós conhecemos. Então a ciência não diz apenas que a Terra é redonda, mas também que o nosso planeta nunca poderia ter outro formato, por mais que algumas pessoas insistam nisso. Claro que os terraplanistas argumentam que a gravidade é uma mentira. Alguns afirmam que o que mantém os nossos corpos na superfície é a densidade. Segundo eles, eu e vocês só ficamos no chão porque somos mais densos que o ar. Caso contrário, nós flutuaríamos seguindo o mesmo princípio de uma bola dentro de uma piscina, por exemplo. Outros terraplanistas dizem que nós só ficamos na superfície porque a Terra está acelerando para cima numa velocidade de quase 10 metros por segundo. É mais ou menos assim, se você pulasse para o alto, você não cairia para o chão. É o disco que sobe para alcançar você. Eles também afirmam que, como é impossível a água ser curva, a superfície dos oceanos sempre seria plana. Bem, fisicamente falando, a água pode sim ser curva. Isso é algo que pode ser visto em um balde de água que está girando. Outra coisa, a água do oceano vai sempre acompanhar a curvatura da Terra. Isso porque a força da gravidade faz com que a superfície do oceano esteja sempre à mesma distância do centro do nosso planeta. O problema é que a gravidade é uma força fundamental do universo. E como toda força fundamental, ela não precisa de aprovação popular. Então, mesmo que você decida que a gravidade não existe e que o planeta é plano, a Terra não vai se importar. Ela vai continuar sendo uma esfera. E não é porque os gregos achavam que isso era legal ou que existe uma grande manipulação do governo para que isso seja verdade, e sim porque o universo funciona dessa maneira. Você pode olhar para o céu com binóculos e perceber que planetas como Marte, Saturno, Júpiter são redondos. Eles são todos redondos por um simples motivo. A distribuição mais perfeita da matéria acontece em uma esfera, onde todos os pontos da superfície ficam à mesma distância do centro e sob a mesma força gravitacional. Ou seja, depois de determinado tamanho, essa é a forma mais fácil, que gasta menos energia de se existir. E confie em mim quando eu falo, o universo está há muito mais tempo aqui. Ele sabe o que faz. E existem diversos argumentos dos terraplanistas que desmoronam com algumas simples perguntas. Por exemplo, onde está a borda da Terra? Atrás do muro de gelo? Cadê esse muro? Cadê fotos do governo que guarda esse muro? Muitos dizem que ninguém pode colocar o pé na Antártida porque ela é guardada pelos militares. Mas não seria preciso um número enorme de soldados para vigiar a Antártida inteira? E ninguém nunca conseguiu uma foto sequer de um desses soldados? E vocês vão precisar explicar isso para todo mundo que trabalha na Estação Antártica Comandante Ferraz, que é a estação brasileira montada lá. Isso é claro sem falar nas viagens aéreas. Essa é a rota que aviões usam para fazer voos sem escalas entre o Chile e a Austrália. Este voo demora cerca de 14 horas. Vamos ver como ele ficaria num mapa de terra plana? E esta aqui é a rota que aviões de algumas companhias aéreas usam para ir de Los Angeles a Dubai. Essa viagem demora mais ou menos 15 horas. E olha só como esse trajeto de 15 horas fica no mapa da Terra plana. Essa conta, infelizmente, nunca vai fechar. E se a Terra é realmente plana, por que a gente não consegue ver o Monte Everest de qualquer lugar do planeta? Ele tem 9 quilômetros de altura. Sem a curvatura da Terra, você conseguiria vê-lo da janela da sua casa, aqui no Brasil. E esse parece ser o problema de toda a teoria da conspiração. Nada que se fala numa teoria da conspiração pode ser provado. E se com todos esses argumentos os terraplanistas ainda acreditam que a Terra não é redonda, eles podem fazer algo simples: ir para o espaço e conferir eles mesmos. E galera, eu não estou sendo irônico. Muito em breve já será possível fazer turismo espacial com a empresa SpaceX. Claro,
vai custar uma bela fortuna. Mas se você acredita que a Terra é plana, eu vejo isso como um bom investimento para você sanar de vez a sua dúvida. Compre então a sua passagem, ou então, já que é muito caro, tente, sei lá, uma parceria com o Elon Musk. Com sorte, a gente se vê no espaço. Pessoal, e esse foi o Nostalgia Ciência Terra Plana. Se você curtiu esse vídeo e essas duas pessoas maravilhosas, por favor, deixe o seu gostei aqui embaixo, que ajuda demais com a divulgação. Se inscreva aqui no canal. Se inscreva também no canal dos meus queridos amigos Leon e Nilce, o Cadê a Chave e também o Coisas de Nerd. Os links estão aqui na descrição. Não deixe também de conferir o projeto de ciência que eles estão fazendo, que é muito legal. Mande também sua dúvida lá pro Leon, que ele vai responder de uma maneira muito simples e muito didática. Link também aqui na descrição. Obrigada, Castanhari, pelo convite. Adorei participar e eu espero que tenha sanado a sua dúvida com esse quadro. Eu queria também agradecer o convite e eu espero que as informações passadas aqui tenham sido úteis para você. E fico aguardando um convite também para eu fazer parte lá do quadro de ciência um dia lá, um collab também. A gente vai te esperar lá em Vancouver. Canadá. Canadá, é verdade, vocês moram longe pra cacete. É bom que você pode voar pelo círculo polar. Muito obrigado pela sua audiência e, como sempre, lembre-se, Mantenham-se sempre curiosos. Obrigado.